bom com vocês? Qual foi o quentinho que vocês mais usaram nessa quarentena? Esse aqui é o meu quentinho. Vem comigo! Agora sim, uma roupinha confortável e uma pipoquinha. Tá boa! Então, no vídeo anterior eu contei pra vocês uma curiosidade. E hoje eu vou contar duas curiosidades pra vocês. Uma delas é o Livro dos Espíritos. Esse aqui, ó, ele foi escrito em 1857. Faz muito tempo, não é mesmo? Mas se a gente for ler ele, a gente vai perceber o quanto ele é atual nos dias de hoje. O quanto as suas lições faz a gente refletir o quanto precisamos evoluir. Uma hora a gente chega lá. A outra curiosidade é que em todas as nossas palestras, todos os nossos estudos, nossos cursos, a gente sempre vai acabar ouvindo a frase: amai o próximo como a si mesmo. E o que essa frase faz a gente refletir? Que a gente precisa respeitar o outro, que a gente precisa zelar pelo outro, que a gente precisa ouvir o outro, como gostaríamos que fizessem conosco, não é mesmo? E essa frase faz a gente lembrar de um estudo do nosso livro. Ele se chama Lei da Igualdade. Ela está lá na parte 3ª do nosso livro. Mas que tal hoje a gente juntar o estudo com o nosso dia a dia? Aqui no meu quentinho, eu vi vários filmes e vários livros. Vamos ver o que o Denis está fazendo lá na casa dele? Boa tarde, pessoas do outro lado da tela. Espero que vocês todos estejam muito bem. A gente vai continuar os estudos do Livro dos Espíritos, que é uma das obras básicas do Espiritismo. A gente está falando do capítulo Lei da Igualdade, do tópico Desigualdades Sociais. Essa é um dos pontos que realmente não é uma lei de Deus. Isso são frutos dos problemas do homem. Existem leis divinas, existe a lei da igualdade, dentro da lei da igualdade, diversidade social. Essa é uma lei que nasce única e exclusivamente das características humanas. Então, como tal, cabe a nós, pessoas de bom coração, quer seja espírita, quer não, quer seja cristão, quer não seja, olhar pelo semelhante, velar pelo semelhante. Hoje a gente também vai dar alguns exemplos, algumas histórias, alguns livros, algumas opções, para você se inteirar, para você conhecer melhor como isso funciona. Por exemplo, vamos começar com uma obra chamada Oliver Twist. Oliver Twist é a epopeia de um órfão, pequenininho, de menos de 10 anos, na Inglaterra do século XIX. Ele é um garoto, um órfão, que mora na rua e vive numa época onde o pobre é realmente pobre e o rico é realmente rico e nunca trabalhou um dia na sua vida para isso. Então mostra as dificuldades, o que ele passa, os abusos, até que ele encontra alguém que o apoia. É uma obra muito interessante, muito legal. Existe livro infanto-juvenil, existe filme, existe animação. Dá para escolher ao gosto do freguês qual te agrada mais para assistir e se inteirar. Existe uma outra obra que eu também curto muito, e aí já é um pouco mais intelectual, mas eu tenho certeza, eu respeito muito a inteligência de vocês. Então eu tenho certeza que se vocês quiserem realmente, vocês conseguem acompanhar. É uma obra chamada A Revolução dos Bichos, de George Orwell. É o mesmo cara que escreveu 1984, que deu nome para aquela coisa medonha que é o Grande Irmão, o Big Brother. Mas aí já é outro papo, aí já é outra lei divina que a gente tem que entrar. Falando da lei da igualdade, na Revolução dos Bichos ela se passa numa fazenda, onde os animais se unem para se livrar da desigualdade, da ditadura dos humanos. Então eles se livram dos humanos,
cria uma sociedade de iguais, só que aos poucos a coisa vai descambando. Alguns sentem o gosto do poder, outros acham que bajulando quem tem o poder vão conseguir alguma coisa. Então chega num ponto que uma sociedade que começou como somos todos iguais, acaba como todos somos iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. Esse livro é um alerta muito sério sobre isso. A gente tem que ficar muito atento para não se perder no meio do caminho. Porque existem coisas, gente, é legal o luxo, é legal o dinheiro, é legal o conforto, só que a gente não pode se deixar seduzir por isso a um tal ponto que a gente tire dos outros para ter. Isso é importante. Isso também existe em livro infanto-juvenil, em animação. Bem legal, dá para escolher a forma que vocês vão interagir. Já mais para a cultura pop, tem uma graphic novel em quadrinhos chamada Give Me Liberty, de um carinha chamado David Gibbons. É demais. É o seguinte, ela é baseada num dos fundadores dos Estados Unidos, que dizia o seguinte: você discorda de mim, mas eu vou morrer lutando para defender o seu direito de discordar de mim. Então ele acreditava muito que todos éramos iguais, que todos somos iguais. E a obra tem como ficção científica, de pano de fundo, mas assim, pano de fundo, o que importa não é isso. E mostra a vida de uma garotinha negra que cresce num gueto. Tudo jogava contra. Perdeu pai cedo, perdeu mãe cedo, não tinha estudo, morava num gueto. Gente, medonho. Só que ela consegue. Ela tem sonhos, ela acredita que é possível. Ela estuda, ela se empenha, ela sai dali, tem uma carreira e se torna uma pessoa relevante, uma pessoa importante, sem nunca perder os ideais. O que é mais importante ainda. É importante você lutar pelos seus ideais. É importante você brigar pelo que você acha certo, mas também sem perder esse contato com esse sentimento inicial, que é o da indignação pelo bem-estar do seu próximo. E a última obra que eu quero citar é a seguinte: o Evangelho de Jesus Cristo. Não é porque a gente está no século XXI que falar de religião não é legal. Falar de religião não é coisa de velho. Falar de religião é legal. Ter religiosidade é bom. E falar de Cristo é falar do primeiro cara que realmente se importou pelo semelhante, se importou pelo próximo, teve amor por quem estava ao lado dele e se importou por quem estava do lado dele. Então, gente, não confundam pessoas que falam de uma forma equivocada de religiosidade com religiosidade ser ruim. Religiosidade é bom. Então, para nós, quem for espírita, tem mais aquele mesmo evangelho, a gente tem que se instruir. Para quem não for espírita, gente, é interessante. Quando você se sentir mais pesado, indignado, viu aquela injustiça, viu aquele coleguinha maltratado, viu o bullying, viu alguma coisa, você está com o coração apertado, Evangelho, Cristo, alivia o coração, te dá um norte, mas te dá um norte certo, o norte com bondade, o norte se preocupando pelo semelhante, mas um norte também que não leva a um caminho de violência, não leva a um caminho de raiva, leva a um caminho de amor ao próximo. E se você tem alguma dúvida ainda de como a religiosidade se encaixa nisso tudo, pesquisa a vida de um cara chamado Gandhi, um indiano. Ele era indiano, admirava muito Cristo, e ele libertou a Índia da Inglaterra sem dar um único tiro, só com ideias, com diálogos e bom exemplo. Então, gente, é possível você sonhar, é possível você se empenhar por um mundo melhor, é impossível você amar o seu próximo, se preocupar com o seu próximo e não se perder no caminho. É possível. Então almejem isso, almejem um mundo melhor, sem desigualdades. Obrigado por estarem aqui me ouvindo. E vai continuar, acho que tem mais coisas aí no vídeo. E não se preocupem, no final
o nosso maravilhoso engenheiro de vídeo vai colocar a capa e o nome de tudo isso que eu falei. Obrigado, gente. Até mais tarde, pessoas. Olá pessoal, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre desigualdade das riquezas do ponto de vista do Espiritismo, tendo como base o Livro dos Espíritos, parte 3ª das Leis Morais, o capítulo é o 9, da Lei de Igualdade. Tanto eu, tio Bruno, quanto a tia Joyce e o tio Denis, a gente sempre conversa muito com os nossos jovens sobre o próprio Livro dos Espíritos e outras referências também que diz respeito aí ao Espiritismo. E nós temos sempre como base livros e filmes, tanto espíritas quanto não espíritas. Os não espíritas, mas que trazem ali um nível apropriado de reflexão para a gente poder colocar em pauta sempre nos nossos encontros virtuais que estão acontecendo agora, né? E eu quero compartilhar com vocês 2 filmes que já foram debatidos nesses encontros virtuais com os nossos jovens, né, que é da pré-mocidade. E eu quero compartilhar 2 filmes que falam bastante sobre essa desigualdade das riquezas. O primeiro filme chama O Novo Capitalismo, e fiquem tranquilos que não tem nenhum assunto com viés político, tá bom? Não traria para os jovens e nem aqui nesse vídeo um debate dessa natureza, né, com um cunho, um viés político. Mas é um filme que na verdade é um documentário e mostra 4 cases de empresas que já existem e que foram criadas com um viés mais social do que com a obtenção de lucros, né? Da forma que hoje a gente conhece uma empresa, né? Uma estrutura ou um modelo de negócio de uma empresa de hoje. Eu sei que inicialmente falando, para quem não assistiu, parece um tanto quanto utópico o filme ou esse documentário, mas não é. E é legal que ele nos convida à reflexão daquele que tem a condição de comprar um produto ou pagar por um determinado serviço e aquele que não tem. E essas empresas, para quem tem a condição, ela vai comprar, vai adquirir aquele produto ou aquele determinado serviço, e quem não tem, paga um valor menor, ou até alguma dessas empresas com viés total social, não cobra absolutamente nada e presta um serviço muito semelhante daquele que pagou pelo serviço. E não existem abusos, é engraçado que ele traz não só a reflexão do que é o dinheiro, mas do comportamento das pessoas quando existe esse tipo de tratamento. Não só visando o dinheiro ou o lucro do seu cliente, mas visando a pessoa como pessoa. A integridade que o ser humano deveria ter, que infelizmente se perdeu, porque o dinheiro ele passou a ser o fim e não o meio. Eu falo isso porque o dinheiro deveria ser um meio para nós adquirirmos aquilo que nós precisaríamos, mas ele se tornou o fim e o controlador das nossas vidas, de muitos de nós, né? Então, assim, é muito legal que traz a reflexão do que é o dinheiro. E para finalizar, o segundo vídeo é o Quem Quer Ser um Milionário. Imagino que todos já assistiram, né, a história de um garoto que ele mora numa comunidade muito pobre, ele é também de uma família evidentemente pobre, e ele tem a capacidade ou aptidão da memória visual, né? A memória fotográfica, melhor dizendo. Então ele participa de um reality show e as perguntas que são sendo feitas para ele já vivenciou tudo aquilo. E aí ele se recorda daquele determinado momento e com aquela memória, né, fotográfica ele se recorda, tem a resposta e ele vai cada vez mais galgando um valor maior. E aí, como todo bom filme, tem a sua trama, acham que ele tá burlando, por ele ser pobre, ele tá acumulado com alguém para poder ganhar dinheiro, e na verdade não é nada disso, né? Então, são filmes que falam sobre essa desigualdade de riquezas e que convida a nós à reflexão. De novo, filmes que a gente sempre comenta nas nossas videoaulas, né, com os nossos jovens da pré-mocidade, e fica aí a reflexão não só para nós tios e para eles, mas agora para vocês que também assistem esse vídeo. Aqui eu vou pedir licença para colocar alguns pontos do Livro dos Espíritos, que é o nosso grande guia. Foi a partir dele que, graças a Deus e aos nossos bons espíritos, que não que o espiritismo seja melhor que qualquer outra religião, mas deu muitas respostas e muito norte para nós. E eu queria destacar, na verdade, aqui 3 ou 4 questões de uma forma bem rápida, tá? Peço desculpas
e licença para olhar para o lado, porque eu não decorei o livro dos espíritos. É melhor a gente entender e aplicar do que ficar decorando apenas letras, né? E aí eu queria falar sobre a questão 811. Ela diz que não é possível a igualdade das riquezas, porque a gente se questiona muito. Poxa, mas por que todo mundo não tem o mesmo valor? E se desse para pegar tudo e dividir igual? Os espíritos dizem que não é possível pela ordem das coisas mesmo, né? E para nós cuidarmos do nosso egoísmo e parar de correr atrás de quimeras. Então eles são bem claros e dizem para nós cuidarmos do que está dentro da gente e parar de correr atrás daquilo que realmente não tem valor ou não vale a pena. A outra questão, as outras duas questões, é a 814, que diz que as provas das riquezas e da miséria é para nos experimentar e ver como nós agimos. Então, com a miséria, o que eu vou fazer no momento de desespero? Eu vou agir contra a minha integridade ou a integridade do outro para a obtenção de determinado dinheiro? Ou para aqueles que já têm, agir dessa mesma forma? O que eu tenho poderia estar contribuindo para outra pessoa? Então essa questão ela traz um pouco que cada um de nós, antes de encarnarmos, a gente passa, né, por esse preparo e nós escolhemos as nossas provas. Então o que a gente vive hoje é a nossa escolha, né? E em complemento, a questão 815 do Livro dos Espíritos diz que aqueles que têm a miséria se queixam por conta da falta. E aqueles que têm o excesso, a riqueza, incitam os próprios excessos, né? Então, assim, que nós preferimos muitas vezes a riqueza porque a gente não passa as dificuldades. A riqueza, ela traz para nós, né, esse conforto material, mas nos conduz aos excessos. E é aquela velha história, né? A quem muito é dado, muito é cobrado. Então, muitas vezes é melhor a gente não ter rios de dinheiro se a gente não souber como aplicar. É evidente que o dinheiro a gente não pode tratar como uma coisa ruim. O que é ruim são as nossas atitudes. É o que a gente decide fazer. Na nossa vida é assim, né? Não importa o que acontece na nossa vida, e sim a forma que a gente reage. Então fica aqui a reflexão sobre a questão aí da desigualdade das riquezas. Espero que vocês tenham gostado desse meu trecho. E agora eu passo a bola para a tia Joyce finalizar aqui esse vídeo, tudo bem? Muito obrigado, gente. Façam bom uso da riqueza de vocês. Bom, a minha dica fica com Moana, a nova princesa da Disney, e Estrelas Além do Seu Tempo. Por que esses dois filmes? Porque um dos subtítulos lá do nosso estudo é sobre a desigualdade entre homens e mulheres. E nesse filme da Moana, a gente consegue perceber o quanto ela é forte, focada, não é mesmo? Determinada. Ela faz de tudo para conseguir o seu objetivo. E ela até chama um fortão lá para ajudar ela, porque na verdade foi ele que fez a travessura. Vamos falar assim, tá bom? E esse filme Estrelas Além do Tempo? Esse filme retrata bastante o quanto as mulheres precisou trabalhar para ter o seu espaço. Precisou ser determinada, guerreira e não se amedrontar com qualquer obstáculos que elas tivessem. Elas teve uma dificuldade muito maior que a nossa, porque elas ainda eram as primeiras negras a trabalhar na NASA. Olha o quanto que ela fez de história, de evolução. Muito bem. Mas, poxa, isso é muito chato, porque para Deus não existe diferença entre homem e mulher. E se a gente for pensar, para o espírito, não existe órgão, não existe um pulmão, não existe um coração. Então, não existe gênero entre homem e mulher. Para Deus, somos todos iguais. Esse gênero que a gente veste hoje, eu como mulher e o meu esposo como homem, é apenas matéria. Já pararam para pensar sobre isso? Muito bem. Mas a gente não vai conseguir mudar o mundo tão rápido. A gente vai precisar de tempo.
Mas para a gente começar a mudar esse mundo, a gente precisa primeiro mudar dentro de nós. Primeiro mudamos aqui, depois mudamos na nossa casa, e assim a gente vai conseguindo mudar o mundo. Outro subtítulo também do nosso tema é sobre desigualdade perante ao túmulo. Então, para esse título, eu vou deixar 2 filmes. Um é sobre o nosso lar, aquele que tem o livro de Chico Xavier. E o outro é As Mães de Chico. Nesses 2 filmes a gente consegue perceber muito, muito, muito que não importa o nosso gênero, a nossa classe social, as nossas riquezas materiais. O que importa de verdade é as nossas riquezas espirituais. Aquilo que a gente conseguiu fazer enquanto estávamos vivos. Mas enquanto estarmos vivos, se a gente aprendeu a amar, se a gente aprendeu a respeitar, é isso que Deus quer de nós. Mas vamos fazer assim. Vocês deixam aqui um filme que vocês conseguiram refletir bastante, aprender um pouquinho aqui nos comentários, pra gente poder também assistir e depois bater um papo sobre um filme bem legal, tá bom? Beijo, até mais!